se comporta. Então quem decide isso ali é você. Dá um exemplo, sei lá, um exemplo prático disso para não ficar uma coisa metafísica. Vamos imaginar que você está com fome, e aí você fala assim, não, quando eu tô com fome eu sinto raiva. O que tem a ver isso? Você decidiu sentir raiva, porque já teve outros momentos da vida que você estava num ambiente legal e todo mundo se divertindo e você estava com fome, que você falou, não, daqui a pouco eu como. Então, a consciência emocional traz esse estado de consciência. Você entende as suas emoções e dentro do que está acontecendo ali na situação, que pode ser, sei lá, um acidente, como a gente citou quase agora, de trânsito, ou uma briga da família, ou alguma coisa, você fala assim, tá, isso está acontecendo. Então, eu decido aqui o que eu vou fazer. Eu não vou tomar uma atitude por impulso, que geralmente quando a gente age por impulso, a gente perde a batalha, eu gosto de dizer, né? A gente diz muito na filosofia, né? Nessa luta, eu perdi. Então, eu tive uma reação adversa, eu magoei pessoas, eu fiz aquilo que a gente chama de para baixo, o feio, né? Aquela coisa ruim. Então eu trabalho com isso, né? Existe ali um método, não é de um método, porque cada um se desenvolve de uma certa forma, mas existe uma maneira da gente conseguir melhorar, né? Sair daquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então a gente, durante a nossa vida, a gente foi se transformando, a gente dá para perceber isso com clareza. Já fui criança, bebezinho, né? Daí adolescente e tal. Olha como a gente foi se transformando e hoje somos adultos. Aqueles pensamentos que tinham, as coisas que acreditávamos, que achávamos que era a mais absoluta verdade, hoje a gente vive uma outra verdade. Então é esse campo aí que eu atuo. Também atuo no campo de oratória, um pouquinho de escutatória, que é aprender a ouvir, e o que eu chamo que está abrangendo, que está pegando tudo isso, que é o campo da espiritualidade. Que para mim, no final, só existe a espiritualidade, o restante vai se transformando ali ao longo da existência. A filosofia ali, Thiago, chegou quando para você? Cara, para falar que chegou, ela sempre esteve. Sempre esteve, só que eu não sabia que era filosofia. Né? Então ela sempre esteve comigo, mas por incrível que pareça, com 33 anos de idade. Na época eu tinha terminado um relacionamento ali, ela terminou comigo por uma vida de motivos conturbadores, assim, aprontei. É isso. Mijou fora do pinico. Exatamente. E não, porque quando a filosofia faz isso, você assumir aquilo que era, porque a gente pode se transformar. Então eu aprontei. E aí daquilo ali gerou uma certa inquietação. Eu falei, tá, por que eu fiz isso? Por que eu queria fazer e essa coisa aqui não se pode fazer? E o que eu quero fazer da minha vida? Daí veio as perguntas básicas. Quem sou eu? Como funciona a realidade ao meu redor, né? De onde eu vim e para onde eu iria? E aí isso me deu uma travada. Aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Aí fui procurar a filosofia, daí fui ler, e aí pior que é interessante, eu fui lá ler Platão, aí li Parmênides, aí fui para esoterismo, aí teosofia, cara, infinitas coisas. Eu achei que você já ia direto pro... Como que é o cara lá que a geral lê lá? O Hermes? Não, O Sócrates. Não o outro lá que todo mundo lê, que fala muito sobre relacionamento, sobre amor, sobre... O Augusto Cury, não, nada a ver, né? Não. Karnal, O Leandro Carnal tem. Não, mas não é ele, cara, tô zoando. O barbudinho lá, Não, é gringo lá, o... Sartre? Não, porra. É. Freud. Isso. Cara, você sabe que Freud, ele... Nossa, eu pensei em todo Então, mundo achei menos no que- Freud. Não, que ele fala muito Ele sobre fala sobre sobre essa parada, dessa né? parte sexual, nessa cara do corpo Como você teve o físico, lance né? do relacionamento, eu achei que você já ia direto É, não, poderia pra ter entender sido. as Na paradas. época não foi bem isso, não, assim, né? Eu queria entender a existência mesmo. Eu fui mais uma parte espiritual, eu tinha sonhos, coisas que eu não compreendia. Daí eu falei, cara, eu preciso aprofundar nisso aí. E aí o que me marcou muito, que hoje eu sou membro da Nova Acrópole, né? Que é uma escola de filosofia, maneira clássica, presente aí no... Somos voluntários, uma série de coisas. Eles mostraram para mim um jeito diferente de ver isso. Que é um pouco do que eu mostro no entendimento da consciência emocional, porque eu comecei a identificar algumas particularidades minhas que eu achava que era eu. Entende? Isso que foi o fundamental. Digamos, hábitos assim? Exatamente, uma série de coisas que eu pensava assim, tá, isso sou eu, que é o que a gente falou agora da Gabriela. Vou dar um exemplo prático que eles falam lá, que eles chamam de constituição septenária. O que seria isso? A gente seria dividido em corpos. Então não seria só esse corpo. Claro que no final é uma coisa só, né? E aí tá tudo misturado, interligado, interconectado, né? Que a gente fala. Sim. Só que são separados. Então eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo energético,
um corpo emocional, um corpo mental inferior, que eles chamam de Kamamans, que é o que toma decisões, vou trabalhar, o que eu vou fazer, um corpo mental superior, que está fora do tempo, que atingiu o Cristo, Buda, essa galera lá atrás, e os outros a gente não conhece. Que é intuição, é premonição, essa coisa aí, só alguns místicos aí, muita raridade de se ver. E aí, pra gente perceber, por exemplo, ó, esse corpo atuando, pra gente, como é separado mesmo. Por exemplo, quando você tá dirigindo, quando eu tô dirigindo lá, que nem a gente veio lá dirigindo, como eu consigo dirigir e conversar com uma pessoa? A gente tem a ilusão de que o ser humano consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer, só consegue fazer uma. Mas você fala, tá, mas então como que você tá dirigindo e tá conversando com a pessoa? Isso é interessante porque eu treinei o meu corpo físico para dirigir. Aí você vai falar assim, mas como assim? Então, que a gente, quando fala corpo físico, você só tá vendo a mão e os pés, né? Mas o corpo físico, ele é audição, ele é tato, ele é pensamento, ele é visão, ele é o cérebro pensando, ele é cálculo, ele é tudo, é físico, cérebro físico, então ele dirige. E aí o meu corpo mental pode ficar refletindo e falando infinitas coisas enquanto o corpo físico age. Já deve ter acontecido com vocês, até com a galera em casa. Por exemplo, você chega em casa, bate a mão no bolso, aí você fala, cadê meu celular? Como que você não sabe cadê o celular? Quem foi que guardou? Você fala, eu esqueci? Não, você não esqueceu. Quem guardou para você foi seu corpo físico através do automatismo que você ensinou. Toda vez que você entra em casa, você vai até o banheiro, vai, vira ali e tal, deixa ali. Ele sabe fazer sempre. São aquelas coisas que a gente faz sem pensar, né? Tipo Sem assim, pensar. automaticamente, né?